Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do Mulheres à Mesa. Nós estamos falando sobre fortalecer a nossa vida devocional, a nossa vida de devoção ao Senhor. E aí hoje nós vamos ir para a parte 2, que é, mas como eu vou me fortalecer? E então eu quero trazer umas dicas práticas mesmo para você, tá? Aqui, de coisas que me ajudaram muito no início da minha jornada, até aquilo se tornar um hábito, mas não é um hábito para cumprir horários. Eu quero sempre deixar muito claro isso para você. Você precisa amar esse lugar, você precisa amar o seu pai. Sabe quando você ama estar com uma pessoa? Ele é uma pessoa. Não trate o Senhor como se ele fosse assim, não sei nem que palavra usar, mas ele é uma pessoa e ele quer estar com você. E será que você quer estar com ele? Porque não é por esforço, não é por mérito. Você não tem que estar com seu pai para querer bênçãos e milagres. Não, mas é para conhecê-lo. Porque à medida que você conhece ele, aí ele vai te transformando de dentro para fora. Então eu quero te trazer algumas dicas práticas, tá? Alguns exemplos práticos que vão te ajudar nessa jornada de fortalecimento da sua vida de devoção com o Senhor. Primeira coisa, estabeleça um horário. É importante você olhar para a sua agenda e não deixar o Senhor para depois se der tempo. Não é se der tempo. Você vai estabelecer um horário e dizer, neste horário, este é o meu tempo com o Senhor. Então olhe para a sua rotina. O Senhor fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. Então o que tem que ser mais importante na sua vida? É o seu tempo com Deus, não é assistir Netflix, não é fazer coisas aleatórias. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo, mas se você olhar quanto tempo você gasta nas suas redes sociais, sem intenção alguma, você só fica vagando ali e alimentando a sua mente de nada. Então, é uma reflexão para você. Organize seus horários. Deus te deu inteligência. Organize, você é capaz, tá? Se você precisar acordar 1 hora mais cedo, acorde 1 hora mais cedo. Acorde, comece a tornar isso um hábito na tua vida. Comece a ter disciplina no teu posicionamento, tá? Então, consistência é a chave, por isso você precisa estabelecer um horário. Claro que às vezes vai mudar, né? Por exemplo, meu horário é na parte da manhã, mas às vezes eu não consigo na parte da manhã. Isso não significa que eu vou me desesperar, não. Daí o que eu faço quando eu não consigo entrar na presença? Claro que ao longo do dia eu tô sempre orando em pensamento, falando com o Espírito Santo de Deus, mas o meu momento de devoção, eu e o Pai, é onde eu boto um louvor, é onde eu me derramo, é onde eu oro, é onde eu exalto, aonde eu paro e me alimento da palavra do Senhor. Quando eu não consigo fazer no horário da manhã, por exemplo, o Arthur estava de férias agora, né, da escola, então aí eu faço no horário da noite, quando ele dorme, fica aquele silêncio, né, e eu consigo voltar o meu coração, minha mente, tudo que há em mim, única e exclusivamente para conhecer o meu Pai, para estar com Ele. Então, mas estabeleça o seu horário. Só que o dia que você não conseguir esse horário, não se frustre. Vai em outro horário, mas não deixe de estar com o seu pai. Outra dica, tá? Escolha um lugar tranquilo. E aqui eu quero também te dizer, assim, o ambiente, tá? Ele é importante. O ambiente é importante. Escolha um lugar tranquilo, silencioso. Eu gosto de estar sozinha, eu não consigo me concentrar para estar com o Senhor. Nós precisamos estar no silêncio para ouvir a voz de Deus, porque a voz do Senhor é como um sussurro. Nós precisamos sair de tudo que nos distraia para nos conectar com o nosso Pai, para que a voz dele seja a única voz que a gente vai ouvir naquele momento. Então nós precisamos, tá? Estar num ambiente tranquilo, silencioso. Eu gosto muito de estar aqui
no escritório ou na sala, né? Ou na sala. Então eu coloco um louvor, ali eu arrumo a mesa, né? Preparo o ambiente, eu tenho o meu kit, já te deixo aqui, tenha o teu kit do teu momento devocional. O que é um kit? Prático, gente, um estojo. Vou te mostrar o meu, tá? Então, a minha Bíblia, meu estojo, com tudo que eu gosto. Eu adoro marca-texto, eu adoro aqueles post-it, né? Esses aqui marca-página. Meu caderninho de anotações, que aqui é tipo um diário daquilo que o Espírito vai me falando, vai me direcionando, eu coloco aqui. Então é nesse momento, tá? Então eu tenho o meu kit e eu vou pro meu momento de devocional com o meu kit, no meu ambiente tranquilo, eu preparo e ali eu vou me encontrar com o meu Pai. Utilize um plano de leitura. Mulher, se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, nós vamos ter aqui o devocional, tá? Do livro de João, que eu vou deixar, você pode se direcionar por ele, mas toda a Bíblia ela tem um plano de leitura que você pode seguir, ou se você jogar ali no Google plano de leitura, vai aparecer, né, com um direcionamento do que você deve ler a cada dia. Mas o que eu, Viridiane, te indico, leia, comece lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas, ali os evangelhos de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Mas claro, tenha também ali um momento de você ler também o Antigo. É importante você conhecer toda a Bíblia, tá? Como que eu faço a minha leitura da palavra de Deus? Eu sempre leio um capítulo do Novo Testamento, tá? Leio também um capítulo do Antigo, sempre, por exemplo, agora eu estou no livro ali de Samuel, então aí eu leio um capítulo do Antigo Testamento e eu gosto muito de ler Salmos e Provérbios, tá? Salmos, te dou até uma dica, você ore o livro de Salmos, eles são excelentes para fazer oração, maravilhoso, mas você pode montar de acordo, enfim, com que o importante é você ter o teu momento, tá? Você saber o que você vai ler. E ali, preciosas, pede a ajuda do Espírito Santo de Deus, faz uma oração antes de se alimentar da palavra, pede para ele te guiar, te conduzir na leitura. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Nós não podemos ter as revelações das Sagradas Escrituras sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos revela o que contém atrás da palavra. Então não se ache autossuficiente, que é você sozinha que vai entender. Nós não podemos nada sozinha, é tudo o Espírito Santo de Deus que nos auxilia. Então, ore, peça ajuda do Espírito Santo, tá? E aí você vai para sua leitura da palavra. Caderninho para quê? Anota o que o Espírito Santo falou ao teu coração. Se um texto te chamar mais atenção, anota, escreva aquilo que o Senhor vem ministrando, é importante, tá? Meditação e reflexão, outra coisa importante. Então, após você fazer o seu momento devocional, medite naquele versículo que o Senhor mais falou contigo. Pense, o que é meditar? Pensar nele ao longo do dia. Espírito Santo, me revela mais dessa palavra, desse versículo, vai lá, leia ele de novo. E quando você medita, isso é um ótimo exercício, inclusive, para você fixar a palavra de Deus, ou seja, decorar os versículos, porque é importante a gente saber a palavra, porque a palavra é a nossa espada. Quando a gente vai orar, a gente ora a palavra de Deus, aquilo que contém na palavra, nas escrituras, é importante a gente saber, tá? Tenha o seu momento de diálogo com o Senhor, então a sua oração, ore em cima daquela palavra que você lê. Senhor, se você lê uma palavra ali, que nem a gente leu ali, né, Mateus, né, 4, onde ele diz, né, que nem só de pão viverá o homem, de repente você lê esse versículo, e aí você ora, Senhor, me ajuda a viver da tua palavra, me ajuda a me alimentar da tua palavra. Eu entendi que nem só do alimento físico eu dependo, mas eu dependo do teu alimento espiritual, porque é isso que vai me dar estrutura, é isso que vai me fortalecer, me ajude a permanecer nesse lugar. Entende, preciosas? Então, tô te trazendo algumas dicas, alguns exemplos práticos para te ajudar aí nessa jornada.
E aí, estudo ação prática, tá? Vamos lá para ação prática. Aplicação da palavra. Toda palavra, ela tem uma aplicação prática na nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo quer nos transformar. Quando ele está falando nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que contém as escrituras sagradas, ele tá dando um direcionamento, ele tá nos ensinando alguma coisa. Claro que a Bíblia ela vai ter o contexto, o pretexto, né, daquela ocasião do texto, mas ela tem uma lição prática para mim e para você, ou seja, na nossa vida diária. Não adianta, assim, ó, preciosa, a gente ler a Bíblia e a gente não querer praticar. Ela tem que se tornar uma verdade intrínseca dentro de mim e de você. E é isso que o Espírito Santo é o nosso ajudador para isso, tá? Então, ele está dizendo, ei, agora você sabe dessa verdade, o que você vai fazer com ela? Você vai praticar. Você vai praticar. Você não vai se alimentar só do alimento físico, porque você não depende só disso. Você depende de toda a palavra que está na Bíblia. E aí agora você sabe. Você não pode fingir que não sabe mais isso. E aí você vai pedir ajuda do Espírito Santo e vai se ler todo dia. Então, tire as lições práticas de cada leitura que você fizer e pede ajuda do Espírito Santo para que ele te mostre como que você pode praticar isso, tá? Estudo profundo. O estudo profundo é uma ferramenta de estudo, né? Ou seja, quando essa Bíblia que eu mostrei aqui para vocês, ela é uma Bíblia de estudo, tá? Aqui nós estamos falando de um devocional, uma leitura livre e tal. Mas é importante você estudar. Então essa aqui é uma Bíblia de estudo. Ou seja, você pegar um livro das Sagradas Escrituras e mergulhar nele, e estudar mesmo ele, tá? Estudar qual era, quem escreveu, em que época foi escrito, em que contexto, qual é o pretexto, qual é o objetivo daquela mensagem, para quem, para qual povo o autor escreveu, qual era o objetivo dele ter escrito aquilo dali, que mensagem ele queria transmitir. É importante a gente estudar, não só ficar nas leituras, é importante a gente estudar também. Eu vou te falar como eu faço, tá? O meu momento de estudo, de mergulho, né, de entender o contexto histórico ali e tudo mais, eu faço em outro horário. Geralmente eu faço à noite, quando meu filho vai dormir, tá? E aí eu estou no silêncio. Meu momento de devoção eu gosto de fazer pela manhã, depois a gente tem nossas atividades do dia, mas aí mergulho no estudo, que eu pego aí, uso o auxílio de livros. Gente, você pode ir até inclusive para o YouTube, eu vou te deixar aqui 2 nomes, tá? De confiança para que você possa estudar. Hernandes Dias Lopes e Douglas Gonçalves, 2 pastores abençoados que tem muitos vídeos, é com eles que eu estudo, faço muito estudo aprofundado. Então exemplo, estudo do livro de Lucas, você vai ter um caderno único e exclusivo para o teu estudo, tá? Eu faço assim, tá? Viridiane, gosto de fazer assim, aquele caderninho pequenininho que eu te mostrei, eu uso pro meu momento de devocional. As coisas que o Espírito vai me trazendo ao coração, aquilo que, enfim, eu vou me derramando na presença de Deus, eu escrevo meus poemas que o Espírito me inspira, mas eu tenho meus cadernos de estudo. Então ali, tô fazendo um estudo do livro de Lucas. Então eu vou aqui acompanhando, né, coloco no YouTube, tem capítulo por capítulo pra gente mergulhar e entender o que o livro tá dizendo. E aí você conta também com a ajuda, você pode investir em livros, tá? Livros, você pode investir em Bíblia de estudo, é muito importante você ter uma Bíblia de estudo, super te indico, essa minha Bíblia de estudo é maravilhosa, tá? Bíblia de estudo NVT, que é a nova versão transformadora, ela tem uma linguagem atualizada, digamos assim, de fácil entendimento, então é muito importante você também mergulhar no estudo, entender a época, entender isso, tá? Porque daí vai começar a complementar os teus devocionais. Vai ser lindo o que o Senhor vai fazer na tua vida. É maravilhoso.
Pegue gosto por isso, pegue gosto por este lugar, tá? E vamos lá. E é isso, revise seus objetivos espirituais. Ou seja, de tempos em tempos, se avalie espiritualmente falando. Se avalie, o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando no momento também. E isso pode servir até mesmo para o teu momento de estudo, tá? E vou dar um exemplo para vocês. O Espírito Santo começou a me falar muito de disciplinas espirituais. Então eu fui fazer o quê? Estudar. Estou fazendo um estudo aprofundado das disciplinas espirituais, que nós vamos ter aqui este módulo. Então, por exemplo, você está passando por um momento de tristeza, um momento de angústia. E estude sobre isso na Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Pegue dias e fique mergulhando dias sobre isso, né? A gente tem ferramentas, use a internet não só para TikTok, para essas coisas, mas use para te auxiliar, como uma ferramenta maravilhosa que é para te auxiliar. Então use para te auxiliar, mas de fontes confiáveis sempre. Cuide a fonte também, tá? Que você está buscando as informações. Essas duas fontes que eu trouxe aqui para você, Douglas Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, Ministério de Joyce Meyer, vamos ver pregações da Viviane Martinello. Então, claro, né, eu tô te trazendo aqui, esses 3 que eu te falei antes da Viviane Martinello são de estudos aprofundados, né, então eles têm sequências de estudos. A Vivi é uma bênção, não sei se ela tem as ministrações, as pregações dela que é muito edificante. Você pode assistir também, tá? Assista, você será edificado. Só cuide sempre, o que você for assistir, cuide a fonte, porque nem sempre quem está falando de Deus está realmente te entregando o que contém as escrituras. Então tome cuidado, tá? E é isso, preciosas. Vamos ver ali, renovando agora a nossa mente na próxima aula. Mas espero que essas dicas práticas te ajude a permanecer neste lugar, na sua vida de devoção. Escreva num papel, crie um cronograma, bote o seu horário, tudo isso que eu falei, anote, sabe? Tenha este hábito, vai te ajudar muito, tá bom, preciosas? Ó, um beijo no teu coração e até a nossa próxima aula. Fique com Deus.